Os suspeitos de sequestrar e matar a candidata vereadora e a sua irmã são presos. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Revela Brasil. Hoje trazemos uma notícia sobre os suspeitos de sequestrar e matar Rayane e a sua irmã Ritieri. Iremos revelar e detalhar todo o assunto sobre o caso da Rayane. Mas antes, inscreve-se no canal para ficar dentro de todas as notícias do Revela Brasil. Aqui nós trazemos notícias profundas com detalhes. Recentemente, a polícia prendeu 8 indivíduos suspeitos de estarem envolvidos nas trágicas mortes de uma candidata vereadora, que respondia pelo nome da Rayane, e sua Ritieri. As investigações revelam um elo entre os suspeitos e o crime, que chocou a comunidade local. As autoridades estão trabalhando diligentemente para esclarecer os detalhes do caso e garantir que a justiça seja feita. As prisões ocorreram após uma série de operações que visam desmantelar redes de violência relacionadas a disputas políticas. As investigações em torno das mortes da candidata e de sua irmã têm revelado um cenário complexo e alarmante. Fontes próximas ao caso indicam que as vítimas estavam ativamente envolvidas em campanhas eleitorais na região, o que poderia ter motivado ações violentas contra elas. A candidata, que era uma figura promissora na política local, vinha recebendo ameaças antes de sua morte. Este tipo de intimidação não é incomum em ambientes políticos acirrados, onde disputas por poder podem levar a atos extremos. A irmã da candidata, que também atuava como sua assessora, foi morta em circunstâncias que ainda estão sendo investigadas, mas as autoridades acreditam que ambas foram alvos de um plano premeditado. As prisões ocorreram após meses de investigação, que envolveu escuta telefônica e monitoramento de atividades suspeitas. A polícia revelou que os 8 suspeitos estão ligados a um grupo que já é conhecido por suas práticas violentas e por intimidar adversários políticos. As autoridades estão analisando o envolvimento de outros possíveis cúmplices e a origem do financiamento que poderia ter sustentado essas ações. A comunidade local está em estado de choque e exige respostas. Grupos de direitos humanos e organizações políticas estão se mobilizando para garantir que a violência política não seja tolerada. Muitos cidadãos têm se manifestado nas redes sociais, demandando justiça e um ambiente seguro para a participação política. As investigações continuam, e novos desdobramentos são esperados nos próximos dias, com a polícia trabalhando para desvendar todos os aspectos do caso. Após as prisões, a comunidade se uniu em vigílias e protestos. Muitos cidadãos expressam suas preocupações sobre a segurança e a integridade do processo eleitoral. Organizações locais de direitos humanos estão oferecendo apoio às famílias das vítimas e promovendo campanhas para conscientizar sobre a importância da proteção a candidatos e ativistas. A pressão da sociedade civil tem sido crucial para que as autoridades mantenham foco nas investigações e avancem em ações preventivas. Representantes do governo local se pronunciaram, ressaltando a necessidade de um ambiente seguro para a democracia. O chefe da polícia destacou que medidas adicionais estão sendo implementadas para proteger candidatos em campanha, incluindo a possibilidade de escoltas policiais e monitoramento de ameaças. Além disso, o governo federal anunciou a criação de um grupo de trabalho para investigar a violência política em todo o país, com o objetivo de desenvolver políticas públicas que garantam a segurança de todos os envolvidos no processo eleitoral. Esse caso levanta questões sérias sobre a segurança nas eleições e o clima político no Brasil. Especialistas alertam que a impunidade em casos de violência política pode desencorajar a participação cidadã, afetando a democracia e a representatividade. Com as eleições se aproximando, é essencial que candidatos e eleitores se sintam seguros para exercer seus direitos. A sociedade deve permanecer vigilante e exigente em relação à proteção de seus representantes. A cobertura midiática tem sido fundamental para manter o assunto em evidência. Jornais, rádios e canais de televisão estão acompanhando de perto a evolução do caso, oferecendo reportagens investigativas e entrevistas com especialistas. A transparência na comunicação é vital para que a população esteja informada e engajada. Em meio a essa crise de segurança, a participação cidadã se torna ainda mais vital. Grupos comunitários estão organizando debates e fóruns para discutir como a população pode se mobilizar e proteger seus representantes.
A conscientização sobre os direitos políticos e a necessidade de um diálogo aberto entre candidatos e eleitores são essenciais para fortalecer a democracia. Alguns membros da comunidade começaram a compartilhar suas histórias pessoais de coragem e resistência diante da violência. Esses testemunhos são um lembrete poderoso de que a luta por um espaço seguro para a política deve ser coletiva. Muitas pessoas relatam experiências de intimidação, mas também falam sobre a importância de não se calar e de continuar lutando por seus direitos. As redes sociais têm sido uma ferramenta crucial para a mobilização e organização. Campanhas online estão sendo lançadas para arrecadar fundos para a proteção de candidatos e para apoiar iniciativas de segurança. Além disso, influenciadores e ativistas têm utilizado suas plataformas para amplificar as vozes das vítimas e chamar a atenção para a urgência do tema. Outros candidatos da região também estão se manifestando, expressando solidariedade às vítimas e denunciando a violência. Alguns já começaram a implementar medidas de segurança em suas próprias campanhas, como reuniões em locais mais seguros e restrições de acesso ao público. A situação atual está, sem dúvida, moldando a forma como as campanhas eleitorais são conduzidas. Apesar das promessas de proteção e das operações policiais, muitos ainda questionam a efetividade das medidas adotadas. A desconfiança em relação à capacidade do governo de garantir segurança é palpável. Especialistas em segurança pública alertam que, para restaurar a confiança, é preciso não apenas agir, mas também comunicar de forma clara e transparente as ações e os resultados. A busca por justiça se intensifica à medida que familiares e amigos das vítimas clamam por respostas. Organizações de direitos humanos estão acompanhando o caso de perto, pressionando as autoridades para que todos os envolvidos sejam identificados e processados. A visibilidade do caso pode servir como um catalisador para mudanças significativas na forma como a violência política é tratada no Brasil. As próximas eleições estão se aproximando, e a sombra desse caso pode influenciar o comportamento dos eleitores. Muitos cidadãos estão reconsiderando suas escolhas, ponderando sobre a segurança e a integridade dos candidatos. Esse clima de insegurança pode levar a uma diminuição na participação eleitoral, o que é alarmante para a democracia. Apesar da adversidade, a resiliência da comunidade é inspiradora. Grupos de apoio estão se formando para ajudar aqueles que foram afetados pela violência. Esses coletivos não apenas oferecem suporte emocional, mas também promovem a educação política, incentivando os cidadãos a se envolverem ativamente na defesa de seus direitos. Com a crescente preocupação em relação à segurança, várias iniciativas de prevenção estão sendo propostas. Entre elas, estão campanhas de conscientização sobre a violência política, treinamentos para candidatos e voluntários sobre como se protegerem, e a criação de uma rede de apoio que inclua a polícia e organizações civis. Os jovens, especialmente estudantes, têm se destacado na luta contra a violência política. Movimentos estudantis estão organizando protestos e discussões abertas sobre a importância da participação ativa na política. Eles estão utilizando plataformas digitais para divulgar informações e mobilizar a geração mais nova, ao se engajar no processo democrático. Especialistas em política pública defendem que este caso deve impulsionar uma discussão mais ampla sobre reformas necessárias na legislação eleitoral. A implementação de medidas que garantam a segurança de candidatos e eleitores é fundamental para criar um ambiente onde a democracia possa florescer sem medo de represálias. À medida que a situação se desenvolve, o clamor por mudanças estruturais na política brasileira se torna mais evidente. Muitos analistas acreditam que a violência política é um sintoma de problemas mais profundos, como a corrupção e a falta de transparência nas campanhas eleitorais. A sociedade civil está pedindo reformas que não apenas combatam a violência, mas também promovam um sistema político mais justo e acessível. O sistema jurídico enfrenta desafios significativos neste caso. A complexidade das investigações, somada à necessidade de garantir um processo legal justo, pode atrasar o andamento das denúncias. Advogados e especialistas em direito penal alertam que a pressão pública é importante, mas as autoridades devem agir com cautela para garantir que todos os direitos legais sejam respeitados.
A educação política é um tema em ascensão nas discussões atuais. Organizações não governamentais estão promovendo iniciativas para capacitar cidadãos sobre seus direitos civis e a importância de sua participação no processo democrático. Através de workshops e palestras, a ideia é fortalecer a capacidade da população de exigir mudanças e responsabilizar seus representantes. A cobertura midiática continua a desempenhar um papel crucial na conscientização sobre a violência política. Reportagens investigativas aprofundadas e entrevistas com especialistas ajudam a manter o assunto em pauta, utilizando a plataforma para educar a população sobre a gravidade da situação. A presença de jornalistas em eventos comunitários e protestos também aumenta a visibilidade das demandas populares por justiça. As redes de apoio, tanto formais quanto informais, estão se expandindo. Grupos de ativistas e organizações comunitárias estão se unindo para oferecer assistência às vítimas de violência política e suas famílias. Esses grupos não apenas fornecem suporte emocional, mas também ajudam com orientações legais e recursos para garantir que as vítimas tenham acesso à justiça. A violência política tem o potencial de dividir comunidades, mas também pode unir os cidadãos em torno de uma causa comum. Muitas pessoas estão se sentindo motivadas a se envolver e a lutar por um ambiente mais seguro e democrático. Essa mobilização pode levar a uma transformação social significativa, onde as vozes da comunidade são ouvidas e respeitadas. A situação das candidatas e da violência política não é um caso isolado, mas parte de um padrão preocupante que se estende por várias regiões do Brasil. Movimentos em todo o país estão se unindo para exigir mudanças e garantir que a voz da população não seja silenciada. Com isso, surgem campanhas nacionais que buscam aumentar a conscientização sobre a violência política e suas consequências. Diversas organizações não governamentais, acadêmicas e políticas estão formando coalizões para articular estratégias de defesa e proteção a candidatos e ativistas. Essa colaboração é fundamental para unir esforços e recursos, criando uma rede de suporte mais robusta. Juntas, essas entidades estão desenvolvendo estudos e relatórios que documentam a violência política, fornecendo dados cruciais para a formulação de políticas públicas. As redes sociais continuam a ser um espaço vital para a mobilização e a disseminação de informações. A hashtag Não ao Silêncio se tornou um grito coletivo contra a violência, reunindo pessoas de diferentes partes do Brasil. Campanhas virais estão sendo criadas para incentivar a denúncia de ameaças e abusos, além de promover a solidariedade entre candidatos e eleitores. Os jovens estão na vanguarda dessa luta, mobilizando-se em protestos e utilizando suas plataformas digitais para promover mudanças. Estudantes universitários e secundaristas estão organizando eventos, palestras e debates, abordando não apenas a violência política, mas também questões de igualdade e justiça social. O engajamento da juventude é visto como uma esperança renovada para a democracia brasileira. O governo, sob pressão pública, anunciou a criação de um programa nacional para a proteção de candidatos. Este programa inclui recursos para segurança pessoal e assistência legal, além de campanhas educativas sobre direitos eleitorais. No entanto, muitos críticos afirmam que essas ações ainda são insuficientes e que é necessário um compromisso mais sério com a prevenção da violência. Um dos maiores desafios permanece sendo a impunidade. Casos anteriores de violência política muitas vezes não resultaram em justiça, o que alimenta um ciclo de medo e silêncio. Para a sociedade civil, a responsabilização dos culpados é crucial para que as pessoas se sintam seguras ao se envolver na política. A luta por justiça e segurança continua, e o canal Revela Brasil se compromete a acompanhar todos os desdobramentos desse caso e suas implicações para a sociedade. É essencial que todos nós permaneçamos informados e engajados, pois a proteção da democracia é uma responsabilidade coletiva. Fique atento ao nosso canal Revela Brasil para mais atualizações sobre este caso e outros acontecimentos importantes em nosso país. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever.